Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos meditar um pouco sobre a palavra do Senhor, encontrado no livro de 1 Reis, capítulo 19, apenas dois versículos, o 12 e o 13, que diz assim: Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio ali uma voz, que dizia: Que fazes aqui, Elias? Sabe, meus irmãos, você já parou para pensar o que você vai fazer quando você conquistar aquela tão grande vitória que você tanto almeja, tanto deseja? Eu tenho algumas orações que ainda não foram respondidas, pois ainda não chegou o tempo delas serem atendidas. E quando assim forem, eu já tenho até em mente o que eu vou fazer. Um culto pentecostal, ou um culto dentro da minha casa, culto de ação de graças, com muita Coca-Cola, e para a gente dar muito glória a Deus. Já sei até, talvez até outras coisas que ainda estou pensando, mas é segredo, porque eu só tenho falado com Deus e tenho em mente mais ou menos o que eu vou fazer. Outros irmãos, certa feita, perguntei: o que você vai fazer quando você alcançar aquela bênção tão desejada, aquela vitória tão esperada? A pessoa diz: não, eu vou para a churrascaria, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Todos nós temos uma expectativa justamente para quando a gente alcançar aquela bênção, quando a gente alcançar aquela tão esperada vitória. E às vezes a gente tem uma luta, uma guerra tão travada que quando a vitória chegar de fato vai ser um milagre. Porque dentro das nossas circunstâncias, das nossas forças, seria impossível. Pois é, meus irmãos, esse texto na qual a gente leu, ele antecede uma grande vitória. Elias, ele é conhecido como o leão dos profetas. Ele é o homem que ora e de segundo a sua palavra não vai chover, e durante aproximadamente 3 anos e meio não chove, não cai nem orvalho do céu. Deus atende a oração dele. O que me chama a atenção é que quando Elias ora e pede e profetiza algo tão tremendo, Deus atende, fecha o céu e Deus dá uma palavra para ele: esconda-te, vai ao ribeiro de Querite. E a palavra original para Querite quer dizer colocar no tamanho certo. Elias profetiza, Deus honra a palavra dele, e Deus mesmo assim manda ele ir para um lugar que no original quer dizer: vou colocar você no tamanho certo. Eu não sei você, mas existem momentos que Deus manda a gente também pro Querite. Existem momentos que Deus tira a gente de cena e manda a gente se esconder. E o esconder-se de Deus às vezes é doído. O esconder-se de Deus é você se colocar no lugar que muitas das vezes não é para você falar,
não é para você discutir, porque a gente, nas nossas convicções, nos nossos pensamentos, a gente diz: eu vou fazer, eu vou contrapor, eu vou fazer isso e aquilo. E Deus está dizendo: não, eu quero que você esteja e fique no querite para você se colocar no tamanho exato que eu quero. E o tamanho de Deus é completamente diferente do que a nossa ótica humana nos fala. Porque para o homem, quanto mais você está subindo, você está no melhor lugar possível. Mas com Deus é diferente, porque quanto mais você está descendo, você está crescendo na presença de Deus. Parece algo ilógico, parece algo louco, mas Deus trabalha de uma forma totalmente diferente da gente. Elias se esconde durante esse período e aparece para uma das suas maiores vitórias. Ele reúne todo o povo, nós conhecemos a história, 850 profetas, 450 profetas de Baal, mas 400 profetas de Azera. Eles combinam com Elias a questão de um sacrifício, que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Eles assim o fazem, pedem até meio-dia. Elias viu que nada ia acontecer, chamou o povo, ajeitou o altar, mandou colocar água, cortou o sacrifício no meio e fez a oração: Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Quando Elias ora, desce fogo do céu, lambe a água que estava sobre o altar, queima toda oferta, e o povo diz: só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Eu imagino aquela convicção: o povo, este é um homem de Deus. Este é o profeta do Senhor de fato. Ele ora, diz que não vai chover e não chove. Agora ele ora, diz que vai cair fogo e o fogo desce. Não havia tamanha convicção unânimes para saber que de fato Elias era um homem de Deus. Elias era um homem cheio da presença do Senhor, por isso que ele tem o nome, o leão dos profetas. O povo está com uma expectativa muito grande de Elias. Acabe faz saber a Jezabel tudo o que acontece. Jezabel manda uma palavra para Elias, dizendo: Elias, certamente você vai morrer. Certamente o que você fez com os profetas meus, eu vou fazer a mesma coisa com você. Ele ouve a voz do povo exaltando o Senhor, uma grande vitória. Agora ouve a voz de Jezabel dizendo que ele vai morrer. E pasme, senhores, Elias, mesmo com toda a sua autoridade, mesmo com toda a sua convicção, agora ele vai caminhar num pé, ficar perto de um pé de zimbro e pedir em seu ânimo a morte, dizendo: já basta, é como se ele tivesse: estou cansado disso, Senhor. E eu fico perguntando, mas um homem tão cheio de Deus, tão cheio da presença do Senhor, agora quer morrer. Agora está dizendo que já basta, que acabou e que não tem mais ânimo para nada. Eu fico pensando nessa situação, mas um homem tão convicto dessa forma está pedindo também a morte. Isso quer dizer que não existe super-homem entre nós. Não existe super crente, não existe Mulher Maravilha ou Superman entre nós. Vai ter dias sim que você não vai querer ver ninguém. Vai ter dia assim que você vai querer se trancar no quarto, triste, chateado, magoado. Porque querendo ou não, a gente ainda está sujeito às crises existenciais. A gente ainda está sujeito às circunstâncias da vida, mas aquela questão é qual é a voz que nós devemos ouvir. Sabe, meus irmãos, tinha um amigo, conversei com ele recentemente.
Tinha conversado com ele recentemente. Ele estava afastado do Senhor. Ele mandou mensagem para mim, a gente estudou junto, a gente congregou junto lá no meu estado. E ele dizia assim: olha, certamente vai ter dias que eu vou voltar para a igreja. Eu vou voltar para Jesus. Vai ter dias que você vai estar pregando e eu vou estar lá te prestigiando, meu amigo. E eu conversando com ele, eu perguntei: mas por que você se afastou? E ele disse: não, são as questões da vida, mas eu vou voltar. Eu vou estar de volta, eu vou congregar de volta, eu vou tocar na igreja como eu gostava de tocar. Recentemente eu tive uma notícia dizendo que estava trabalhando, estava vendendo milho à beira da estrada. Disseram que foi um assalto, atiraram nele e ele veio a óbito. Eu perguntei: Senhor, mas por quê? Eu fiquei muito triste com isso, com essa situação. A Vamária disse: você não sabe qual foram os últimos momentos dele com Deus. Você não sabe o que ele disse para Deus, quais eram os últimos momentos. Eu quero dizer que você não está isento. Que talvez você está passando por esse período. Me permita falar nesse querido, Deus está te colocando no tamanho certo e as coisas não estão conforme você desejaria, conforme você quer. Mas eu profetizo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Isso é só uma fase, isso é só um tempo. Deus está trabalhando neste momento. E Elias pede em seu ânimo a morte. O anjo vai, toca em Elias 2 vezes, tem pão, tem água para ele caminhar. E quando ele come o pão, come a água, o anjo diz: a caminhada ainda é muito longa para ele. E ele vai, se esconde numa caverna e Deus vem falar com ele na caverna. Ora, Elias está na caverna. Deus, a palavra do Senhor vem até ele. Elias começa a dizer: mas Senhor, só eu fiquei, querem tirar minha vida. Oh, Santo. Ah, Senhor. Será que você já fez uma oração assim? Será que você... Estou me lembrando, fui chamado recentemente para orar por uma determinada senhora. Ela não estava dentro de um quarto, não queria se levantar para nada, não queria comer, não queria beber. E a gente, na nosso ambiente pentecostal, né? A gente disse: eu vou lá, vamos orar, e deve ser um espírito maligno, vai se manifestar, e esse espírito vai embora, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando eu levei a Vamária, cheguei lá e disse: não, se coloca, fica sentado, vamos orar. Comecei a orar, comecei a clamar e nada, se manifestou espírito maligno. E eu comecei a questionar Deus: mas por quê? Aí Deus me fez entender: ela tá triste, tá precisando conversar com alguém. Quando comecei a conversar com ela, ela começou a dizer que
queria viver. Ela começou a dizer que queria que Deus tirasse a vida dela, que ela não estava aguentando a labuta, a circunstância do dia a dia dela. E ela foi falando, dizendo que ela acho que queria partir, que para ela já tinha saturado, estava querendo morrer e essa era a voz que estava no consciente dela. Quando ela desabafou, eu comecei a falar com ela, dizendo assim: olha, no mundo a gente pode ter aflição, mas a diferença é como a gente vai passar por esse período, por essa fase. Estava falando para ela que passar com Deus é muito melhor. Passar com o Senhor é muito melhor. Eu quero te dizer sim que certamente vai ter dias que você não... Deus mostrou algo que me alegra muito para Elias. Deus vai fazer acontecer alguns fenômenos. Passa o vento. A Bíblia diz que Deus não estava no vento. Passa o fogo. E Deus também não estava no fogo. Passa um terremoto. Deus também não estava no terremoto. Perguntei ao Senhor, mas por quê? Deus queria mostrar para Elias. E também para a gente que Deus não é Deus de momento. Terremoto não é constante, dura segundos, faz um estrago, mas logo desaparece. O vento, ele sopra, mas depois para. O fogo, se não alimentado por oxigênio, logo se apaga. Só que Deus veio até Elias numa voz calma, mansa e suave. E disse para Elias: o que fazes aqui? Nota que Deus estava com Elias no Carmelo, nas grandes vitórias. Agora Deus está com ele na caverna, dizendo: o que fazes aqui? Deus está dizendo: eu também estou contigo. Sabe o que eu me alegro? Que dentre muitas vozes que você deve ouvir, vozes de desânimo, vozes dizendo que você não vai conseguir, até vozes dizendo que para você tirar a sua vida, que já basta, que acabou. Escute a voz de Deus dizendo: eu estou contigo também aqui. Eu estou contigo também nesse momento. O Espírito Santo Consolador está conosco nos momentos difíceis. Você pode escolher ouvir a voz dele. Você pode escolher ouvir a voz do Senhor, meu querido. Deus está contigo. Mesmo que essa fase esteja difícil. Fique com essa palavra. Em nome de Jesus.